Senhor. Saluto la Chiesa nella pace del Signore. Melhorou 2%, Ha già migliorato 2%, mas até o final vai melhorar mais. ma fino al culto migliorerà sicuramente. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Carissimi fratelli, vorrei ringraziare la Quero mia louvar a Deus opportunità. pela vida da minha família, Vorrei lodare a Dio per la vita della mia famiglia, pela vida do meu pastor, per la vita del mio pastore, pela vida da família do meu pastor, per la vita della famiglia del mio pela pastore, vida do pastor Marcos e sua família per la vita del pastore Marcos insieme alla sua famiglia e pela vida da igreja. e per la vita di tutti voi che siete la Chiesa. Quero convidar os irmãos à leitura de um texto Vorrei invitarvi alla lettura di un testo que se encontra no livro de 2 Samuel. che si trova proprio in Seconda Samuele. Perdão, 1 Samuel, Scusate, Primo Samuele. capítulo 22. E il capitolo è il di numero 22. Primeiro Samuel, capítulo 22. Vi invito a Primo Samuele, capitolo di numero 22. Amém? Amen. Glória a Deus. A palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 22, La parola del Signore in Primo Samuele, capitolo 22. nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Leggeremo dal versetto 1 fino al versetto di numero 5. Diz assim: Dice così. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então, Davi foi e veio para o bosque de Herete. Amém? Pode se assentar. Potete accomodarvi. Senhor Deus, eis aqui a sua palavra, Senhor. Quero te agradecer, ó Pai, essa noite que foi me dada a oportunidade, mas te pedir, Senhor, no poder e na autoridade que tem o nome de Jesus, não permita que da minha boca saia nada de mim, Senhor, mas me use como uma ferramenta poderosa nessa noite para proclamar o Evangelho, para que essa palavra, Senhor, que veio a mim primeiro, possa também edificar a sua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar hoje Fratelli, oggi parleremo da caverna de Adulão della caverna di Adulam à vitória. alla vittoria. Todos nós conhecemos bem a vida do rei Davi, Tutti noi conosciamo bene la vita di Re Davide. se nós levarmos em consideração, talvez, alguns que ainda são novos convertidos, Se portiamo in considerazione i nuovi convertiti, ainda assim os novos convertidos já ouviram falar de Davi. sicuramente anche i nuovi convertiti hanno già sentito parlare di Davide, Um homem que nunca deixou passar uma oportunidade. un uomo che non perdeva mai le sue opportunità. Então, no momento em que ele recebeu uma oportunidade muito importante, E dunque il momento che lui ha ricevuto un'opportunità molto importante, que era de lutar contra Golias, che era proprio di combattere, lottare contro Golia, quando todas as circunstâncias iam contra ele, contro tutte le circostanze era contro di lui. o Senhor dos Exércitos era com ele. Il Signore degli eserciti era con lui. E ali fez-se notória a história dele para os outros. E lì è stato poi visibile la sua storia a tutti gli altri. Então nós sabemos E dunque noi sappiamo que após acontecer essas coisas, che dopo aver successo tutto questo, Davi começou a fazer com que nascesse ciúmes da parte de Saul. Davi ha fatto sì che poi
Saul iniziasse a ingelosirsi. Não que ele tivesse feito de propósito, La verità è che Davide non ha fatto niente di proposito, mas inevitavelmente Saul não tinha mais um espírito servo. ma come sappiamo Saul non aveva più quello spirito di servo, Porque o servo de Deus tem como característica a humildade. perché un servo di Dio ha come sue caratteristiche umiltà, E agora ele era um homem arrogante. e adesso è diventato un uomo veramente che era il contrario di umile, E era uma pessoa que tinha sede de poder. ed era una persona che aveva tanta sete di potere. E aqui, antes de nós entrarmos no texto, E prima di entrare nel testo, é uma pergunta que eu deixo para você no seu coração. è una domanda che vorrei lasciare proprio al vostro cuore. Como você reage Come tu reagisci quando você ouve aquilo que não quer ouvir? quando tu senti qualcosa che non ti piace? Saul escutou: Saul ha potuto sentire, Saul mata 1000, Saul ha ucciso 1000, Davi mata 10.000. Davide invece ha ucciso 10.000. Com certeza não era isso que ele queria ouvir. Sicuramente non era questo che Saul voleva sentire. Um homem com ego inflado, Un uomo che ha il suo ego infiammato ele queria ouvir o contrário. voleva sentire tutto il contrario, Mas de repente aquela coisa ma improvvisamente quella cosa fez com que ele começasse a ter ciúmes de Davi. ha fatto sì che Saul ha iniziato ad avere gelosia verso Davide, De tal maneira di tale modo que ele começou a perseguir Davi. che lui ha iniziato a perseguire Davide. E aí nós entramos aqui no momento E dunque è proprio qui che entriamo, em que Davi se refugia na caverna de Adulão. proprio qui nel testo che abbiamo letto, che Davide va a nascondersi nella caverna di Adulam. Olha que interessante, irmãos. Guardate che interessante, fratelli. A palavra de Deus diz La parola di Dio dice que quando Davi veio para a caverna de Adulão, che quando Davide è arrivato proprio alla spelonca di Adulam, assim così, que os seus familiares souberam, dopo che i suoi familiari hanno saputo, foram até ele. anche loro sono andati a unirsi a lui. Nós estamos vivendo numa sociedade Ecco che viviamo oggi in una società em que 50% dos casamentos nella quale il 50% dei matrimoni terminam antes dos 2 anos. finiscono prima di 2 anni. E numa família moderna, E nella famiglia moderna, em que o marido não respeita a esposa, nella quale il marito non porta rispetto alla moglie, a mulher não respeita, não dá devida honra ao marido, la moglie non onora il suo marito, os filhos não honram os pais. i figli non onorano i genitori. Nós vemos Davi refugiado numa caverna Vediamo qui Davide che si rifugiò in una caverna e a sua família que queria estar com ele no momento difícil. e la sua famiglia voleva stare con lui nel momento più difficile. Será que se a gente passar por um momento parecido com o de Davi, Sarà che se anche noi affrontiamo un momento difficile come affrontò Davide na caverna de Adulão, nella spelonca di Adulam, será que a nossa família vai ter interesse em estar conosco? sarà che la nostra famiglia vorrà essere vicino a noi? Quantos de nós somos abandonados nos momentos mais difíceis por aqueles que a gente mais espera ajuda? Quanti di noi vengono abbandonati da coloro che lui aspettava più un aiuto, un soccorso? Mas aqui nós vemos Ma qui vediamo que assim que a família de Davi sabe onde ele está, quando la famiglia di Davide seppero che lui era lì, vai até ele para estar com ele. la famiglia di Davide è unito a lui. Isso mostra a importância da união familiar. Questo fa vedere quanto è importante l'unione familiare. O mundo diz que seu marido não importa. Il mondo dice, il tuo marito non importa. O mundo diz que a sua esposa não importa. Il mondo dice che la tua moglie non importa. O mundo diz que quem tem que educar seus filhos é o Estado. Il mondo dice che chi deve educare i tuoi figli è lo Stato. Mas a Bíblia diz que uma família unida vence as provações. Ma la Bibbia dice che una famiglia unita vince tutte le provazioni. Não importa se vocês estão dentro da caverna de Adulão. Non importa se sei dentro una spelonca di Adulam. Se a família é unida em Cristo, Se la famiglia è unita in Cristo, a vitória é certa. la vittoria è sicura. Logo depois nós vemos aqui Subito dopo possiamo vedere uma coisa maravilhosa, irmãos. una cosa meravigliosa, fratelli. O Espírito Santo inspira Paulo a falar sobre esse assunto bem mais avante. Vedrai che poi lo Spirito Santo ha detto a Paolo di scrivere questa storia un po' più avanti.
A Bíblia diz que quando Davi estava na caverna, La Bibbia dice che quando Davide era in quella spelonca, ajuntou-se a ele si è messo insieme a lui homens que viviam em aperto, uomini che avevano tanti debiti, homens que eram endividados, uomini che avevano tantissimi debiti. homens que tinham espírito desgostoso. Il testo dice che erano uomini che erano scontenti. Quando nós passamos por tribulações, Quando affrontiamo tribolazioni, dificuldades, difficoltà, a gente espera que alguém que seja mais capacitado do que nós venha nos ajudar. e speriamo sempre che qualcuno possa venire ad aiutarci. Se a gente está doente, Se siamo malati, ad esempio, alguém mais capacitado é um médico. una persona che è più capacitata è un dottore, un medico. Se nós temos problema na nossa casa, Se abbiamo dei problemi a casa, é um pedreiro, um engenheiro. chissà, viene un muratore, un ingegnere, un temos- geometra. Se temos problemas com documentações, Se abbiamo problema di documenti, é um advogado. è un avvocato. A última coisa que a gente espera L'ultima cosa che uno aspetta é alguém em situação pior do que a gente no É uma momento de sit- dificuldade. è una situazione, è una persona che viene ad aiutare in una peggior situazione, Para se ajuntar da gente. per stare insieme a noi. Mas aqui na caverna de Adulão, Ma qui nella caverna di Adulam, Davi passava por dificuldades. Davide stava affrontando grandi difficoltà E as pessoas que vieram estar com ele e le persone che si sono venute a stare passavam vicino a por lui dificuldades tanto quanto ele, affrontavano difficoltà a volte più grandi di Davide ou até pior. o a volte anche peggiori. E aí, se nós formos E se andiamo para 1 Coríntios, a Prima Corinzi, convido a igreja de abrir ali, 1 Coríntios. vorrei invitarvi proprio ad aprire questo testo di Prima Lettera ai Corinzi. No capítulo 1, E il capitolo è il di numero 1. 1 Coríntios capítulo 1. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1. O versículo 27 ao 29 diz assim: Leggeremo dal versetto 27 al 29 che dice: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Ma Dio ha scelto para le cose, confundir as sábias. ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. E Deus escolheu as coisas fracas E Dio ha scelto le cose deboli deste mundo di questo mondo para confundir as per fortes. svergognare le forti. E Deus escolheu E as Dio coisas vis deste ha mundo scelto le cose nobili del mondo e e desprezíveis le cose disprezzate e que não são, e le cose che non sono, para aniquilar as que são, per ridurre al niente le cose che sono, para que nenhuma carne affinché nessuna carne se glorie perante ele. si vanti di fronte a Dio. Desde o princípio, Deus escolhe aqueles que não são. Sin dall'inizio Dio sceglie sempre coloro che non sono niente. E aqui E qui nós encontramos um homem troviamo un uomo perseguido, che era perseguitato, aflito, era sotto afflizione, escondido em uma caverna. nascosto, rifugiato in una spelonca. E todo tipo de homem problemático vem se juntar a ele. E tutti uomini pieni di problemi si radunarono con lui. Qual seria a reação de vocês neste momento? Ma quale sarebbe stata la tua reazione in quest'ora? Talvez muitos diriam: Magari tanti potessero dire: olha, eu já tenho problemas demais. ho già tantissimi problemi, Não posso estar junto de você. non posso stare vicino a te. Eu tenho coisas para resolver. Ho tante altre cose da Não posso risolvere. perder meu tempo com gente que tem mais problemas do que eu. Non posso perdere tempo con persone che hanno più problemi di me. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Ma cosa dice la Bibbia? Davi se fez chefe deles. Davide è diventato il loro capo. Davi se fez chefe deles. Davide ha fatto sì di essere il loro capo. Deus levantou um homem Dio innalzò un uomo de coração puro, con un cuore puro, quebrantado, con il cuore rotto, de spezzato, tal maneira di tale modo que a Bíblia intitulou ele che la Bibbia ha dato un titolo: homem segundo o coração de Deus, Davide, uomo secondo il cuore di Dio, para ser líder per essere un leader daqueles que estão necessitando. di coloro che hanno tanto bisogno. Qual é a sua atitude quando alguém que está mais necessitado que você se aproxima? Tu invece cosa fai quando vedi una persona che ha tanto bisogno? Você se acovarda?
tu sei codardo? Diz que não há tempo. E risponde così: ah, non ho tempo adesso. Irmãos, as redes sociais Fratelli, i social serão a prova sarà proprio una prova no dia do juízo, nel giorno del giudizio, que não foi por falta de tempo. che non è che ti mancava del tempo, Porque muitos perché tanti perdem tempo 2, 3 horas por dia nas redes sociais, perdono da 2 a 3 ore al giorno sui social. mas são ocupados demais para a palavra de Deus. Sono troppo impegnati per non leggere la parola di Dio. E aí nós vemos Davi, E ecco che qui vediamo Davide, que ele decide deixar os pais em um lugar seguro, nella quale ha deciso di lasciare i suoi genitori in un posto sicuro, porque ele não sabia o que aconteceria com ele. perché non sapeva cosa poteva accadere. Quando você está passando por aflição, Quando tu affronti afflizione, você se fecha só para o seu mundo? tu ti chiudi da solo nel tuo mondo, Ou quando você busca solução para os seus o problemas, quando tu cerchi soluzioni per i tuoi problemi, você procura um modo de que aqueles que estão à sua volta sejam abençoados também. tu cerchi di far sì che chi è vicino a te sia benedetto. A palavra de Deus diz: La parola di Dio dice: aquele que não cuida dos seus, chi non prende cura dei suoi, especialmente de sua casa, io parlo in modo speciale di casa sua, negou a fé ha rinnegato la fede, e é pior do que um incrédulo. è peggiore di un uomo incredulo. Davi, mesmo nessa situação, Davide, anche affrontando questa Afflitto. situazione, sotto afflizione, perseguido, perseguitato, escondido em uma caverna, nascosto, rifugiato in una encontrou spelonca, forças para ser líderes de homens que tinham mais necessidades do que ele. ha trovato forza per essere leader di coloro che avevano ancora più bisogno di lui, E não esqueceu de proteger os de sua casa. e non si è dimenticato mai di prendere cura di casa sua. Quantos de nós ainda tem familiares que não são entregues a Jesus? Quanti di noi abbiamo ancora dei familiari che non hanno accettato Gesù? Talvez alguém que tenha o marido, Chissà una persona che ha ancora il suo marito, talvez alguém que tenha esposa. o chissà un altro che ha la moglie. Eu achei muito bonito ver minha esposa falar aqui na frente hoje o que ela falou. Oggi ho trovato bellissimo mia moglie venire qui davanti e parlare della parola del Signore, Mas eu desci as águas primeiro. ma la verità è che io sono sceso le acque per primo. Eu orei 11 anos pela conversão Ho dela. pregato 11 anni per la conversione di mia moglie. O que está impedindo você de continuar orando pelos seus? Cosa ti impedisce di continuare a pregare per i tuoi familiari? Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. até o Colui che ha fim. iniziato la buona opera è fedele per adempiere. Nós servimos um Deus Noi serviamo un Dio que não perde batalhas. che non perde battaglie. Ele era com Davi Lui era con e é Davide com você também. e è anche con te. Deus não se esquece dos seus. Dio non si dimentica mai dei suoi. Ele não esqueceu de Davi na caverna de Adulão. Non si è dimenticato di Davide nella spelonca di Não Adulam. importa em qual caverna você está. Non importa la caverna che tu Ele ti possa jamais trovare, esquecerá de você. non ti abbandonerà mai il Signore. Ele diz: Lui disse: pode uma mãe que amamenta una mamma che allatta può esquecer do seu filho? dimenticare il suo figlio, Ainda que esta mãe se esqueça do filho que amamenta. anche se questa mamma si dimentica di un figlio che Eu, allatta, Senhor, não me esquecerei, io, il Signore, non pois te tenho dimenticherò, gravado na palma de minhas mãos. perché ho il tuo nome sul palmo della mia mano, scritto proprio. Então nós temos aqui o começo E dunque abbiamo qui l'inizio de um grupo di un gruppo de homens desordenados, di uomini scoraggiati, com problemas psicológicos, con dei problemi psicologici, problemas físicos, chissà problemi fisici, dificuldades profissionais, chissà affrontava anche momenti professionali non buoni, abandonados pela sociedade, abbandonati per via della società, marginalizados, chissà anche malfattori, e que encontrou um líder para cuidar e deles. che ha riuscito a trovare un leader per prendere cura di loro. Agora, Ora nós vemos a mudança no caráter desses homens. vediamo già subito il cambiamento del carattere di questi uomini. Aquilo que começou com 400, Loro hanno iniziato che erano in 400. nós vamos ver como terminou. Vediamo poi come finisce. Terminou aqui, ó. È finito proprio qui, Porque aquele que é da raiz de Davi, perché colui che è la radice di Davide, verteu o sangue por nós, che ha dato il suo sangue per noi, de modo que nós estamos aqui hoje a adorar Ele. di modo che siamo qui oggi per adorare il suo santo nome.
Esses homens aprenderam uma coisa maravilhosa: Questi uomini hanno imparato qualcosa di meraviglioso. graça, La grazia, amor, amore, compaixão, compassione, misericórdia. misericordia. E eles produziram bons frutos. E sono riusciti a produrre buoni frutti. O principal deles, Il principale di tutte esse, fidelidade. fedeltà. Mas aí nós vemos que com o passar do tempo, E vediamo che poi il tempo passava, Davi organizou esse grupo. Davide ha messo a posto questo gruppo E ali ele encontrou guerreiros lendários. e ha trovato dei guerrieri leggendari, De tal maneira que ele não conseguiu não registrar esses homens. di tale modo che non è riuscito a fare meno che scrivere i nomi di tutti quanti. Deus vai levantar guerreiros lendários para guerrear ao teu lado as suas Dio batalhas. alzerà guerrieri per stare vicino a te nelle tue battaglie. Aproximadamente 37 homens. Circa 37 uomini, Mas a Bíblia sempre fala ali dos 30. ma la Bibbia parla sempre dei 30. E tem ali 5 que é mais lembrados. E ci sono 5 che sono ricordati di più. E eu gostaria de compartilhar aqui com a igreja. E mi piacerebbe condividere con la Chiesa. No livro de 2 Samuel, Nel libro di Seconda Samuele, no capítulo 23. Seconda Samuele, capitolo 23, Eu espero a igreja. io vi aspetto che apriate la vostra Bibbia. 2 Samuel, capítulo 23. Vi invito a Seconda Samuele, capitolo di numero 23. 5 homens, 5 uomini, são mais, sono tanti di più, mas eu vou falar de 5 aqui. ma vorrei parlarvi di soltanto 5. Porque se a gente for analisar a vida de cada um, a gente leva mais de um culto para falar. Perché se andiamo a parlare della vita di soltanto uno, un culto non basterebbe. 2 Samuel, capítulo 23, Secondo libro di Samuele, capitolo do 23, versículo 18 ao 19, dal versetto 18 al 19, falará de um homem chamado Abissai. parlerà di un uomo di nome Abisai. Diz assim: também Abissai, E dice irmão così: de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300, e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre os 3? Pois era o primeiro deles, porém, aos primeiros 3 não chegou. Aqui fala de um homem Qui parla di un uomo que derrotou sozinho 300 che ha inimigos. sconfitto da solo 300 guerriere. Secondo Samuele 23. A palavra de Deus diz que se nós semearmos com fé, La parola di Dio dice che se seminiamo con fede, nós colheremos a 30, 60 e a 100 por um. la mietitura sarà 130 per 1. Deus nos dará uma medida recalcada e sacudida. Dio ci darà il doppio di qualcosa di molto grande. Davi semeou na vida de 400 homens abandonados. Davide ha seminato nella vita di 400 E uomini nós vemos aqui que abbandonati. apenas um deles derrotou 300 inimigos. E vediamo qui che soltanto uno ha sconfitto tantissimi nemici. Quais são os tipos de guerreiros que você tem tido ao seu lado? Quali sono i guerrieri che tu hai accanto a te? Você tem cuidado ao selecionar os guerreiros que batalham as batalhas contigo? Tu fai attenzione ad avere guerrieri per battagliare insieme a te? Um pouquinho mais avante, Un po' più avanti, nos versículos 20 e 23, nei versetti 20 e 23, vai falar de Benaia. parlerà di Benaia. Diz assim: também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e matou com a sua própria lança. Secondo Samuele 23, dal versetto 20, E no 23 diz assim: dice così il 23. dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre seus guardas. O preço da fidelidade. Questo è il prezzo della fedeltà.
Aquele homem que um dia era abandonado, Quell'uomo che prima è stato abbandonato marginalizado, era un uomo malfattore, que a sociedade dizia que não prestava para che nada. la società diceva questo non vale niente. Agora ele é guarda pessoal do rei. Adesso lui è proprio la guardia del corpo del re, Mas ele mostrou o valor dele. ma lui ha fatto vedere il suo valore, Ele venceu leões. ha sconfitto leoni. Irmãos, nós estamos aqui num lugar que faz frio. Fratelli, siamo in un posto che anche qua fa freddo. Imagina há 3.000 anos atrás, Immaginate circa 3000 anni fa, sem as tecnologias que tem hoje de aquecimento. senza le tecnologie di riscaldamento che abbiamo oggi. Esse homem saiu para fora, Quest'uomo è uscito fuori na neve. nella neve, Ele correu atrás do leão è andato dietro a un leone e matou o leão na neve. e ha ucciso un leone, come dice la Bibbia, nella neve. Eu ficaria feliz Io rimarrei già felice se o leão não olhasse para mim numa situação dessa. se una situazione del genere il leone non mi guardasse neanche. Ele não. Lui O leão invece viu não. ele e ele correu atrás do leão. Espera aí que eu vou te pegar. Il leone l'ha visto, lui è andato dietro al leone per ucciderlo. Stai tranquillo che io ti prenderò. Homens de coragem. Uomini coraggiosi. E aí nós temos E abbiamo no versículo 11 e 12, nel versetto 11 e il 12, fala de Samar. parla anche di Sama. E depois dele, Samar, filho de Agé, E poi Sama, figlio di Agè, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Um homem disposto uomo disponibile, di coraggio, a perder a própria vida a perdere la sua vita para proteger os seus. per proteggere i suoi. Um homem que protegeu Un uomo che ha protetto a fonte de alimento dos seus. la sorgente di alimento dei suoi. A sociedade está carente, irmãos, La società è sotto carenza, fratelli, de um homem que seja protetor e provedor. di un uomo che sia protettore e anche provvedore. É obrigação dos homens Questo è un obbligo per ogni uomo, prover, provvedere proteger e proteggere e satisfazer. e soddisfare. E aí nós temos E qui abbiamo Eleazar, Eliasà, no sempre nel versículo 9 e 10 de 23. secondo libro di Samuele, capitolo 23, 9 e 10. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja. E quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar os despojos. Irmãos, o homem lutou tanto, Fratelli, quest'uomo ha combattuto così tanto, que quando secondo ele libro, terminou de eliminar todos os inimigos, finché poi lui ha finito con tutti i nemici, ele tentava tirar a mão da espada e não conseguia. lui cercava di staccare la mano della sua spada e non riusciva. A palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 6, La parola del Signore dice in Efesini capitolo diz que nós 6, temos que andar com a espada da fé, dice che dobbiamo camminare in mano con la que é spada a della palavra fede, de Deus. che è la parola di Dio. Nós temos que guerrear com a palavra de Deus, Dobbiamo combattere con la parola di porque a Dio, nossa guerra não é contra sangue nem contra carne. perché la nostra guerra non è contro sangue e carne. Se a Bíblia disse Si dice la Bibbia que ele não conseguiu largar a espada, che lui non riusciva a staccarsi dalla é spada, porque ele tentou e não conseguia. è perché lui ha provato e non riusciva. Muitas vezes, Tante volte você vai olhar a espada em sua mão, tu vedrai la spada nella tua mano vai tentar tirar ela, e cercherai di levarla vai dizer, estou cansada, e tu dirai sono stanco, sou cansado. sono stanchissimo.
e a espada não vai sair. però la spada non andrà via. Meu pai sempre me ensinava coisas e ensinamentos da roça. Il mio papà mi ha sempre insegnato cose della campagna. A gente, quando comprava um boi, Noi quando acquistavamo dei bue a gente tinha um ferro que tinha a nossa marca. avevamo un ferro che era proprio il nostro marchio. A gente esquentava aquele ferro no fogo, Le portavamo quel ferro a fuoco encostava no boi e così attaccava al bue e ali ficava a marca nossa. e lì diventava una proprietà tutta nostra. A gente cuidava daquele boi Prendevamo cura com di quel gregge vacinas, com con remédio, vaccino, com rimedio, remédios, farmaci, com ração. con da mangiare. E se por acaso aquele boi fugisse do nosso pasto, E se per caso quel bue andava via dal pascolo, a gente conseguia provar que ele era nosso porque ele tinha a nossa marca. riuscivamo a far vedere e far capire agli altri che era nostro perché c'era in lui un marchio. E o meu pai, com a terceira série primária, E mio papà che ha fatto soltanto l'elementare, com a simplicidade de um homem da roça, con tutta la sua semplicità di uomo di campagna, ele dizia: lui diceva: quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, quando consegniamo la nostra vita a Gesù, a gente não recebe uma marca na carne. non riceviamo un segno nella nostra A gente carne. recebe uma marca na alma. In verità riceviamo nella Não nostra importa anima. onde a gente vai, Non importa dove tu a andrai, gente carrega a marca de Jesus. noi portiamo un marchio di Gesù. Não largue a sua espada. Non lasciare mai la tua spada. A sua espada é a marca de Jesus. La tua spada è proprio il segno, il marchio di Gesù. Por fim, nós temos um homem chamado Josebe Bassebete, E per ultimo Giuseppe Bessebedi. no versículo 8, È proprio nel versetto 8 di 2 Samuele que diz 23 assim: che dice così: Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Deus vai colocar guerreiros poderosos ao seu lado. Dio metterà guerrieri potenti vicino a te. Deus não deixa você batalhar sozinho. Dio non ti lascerà lottare da solo. Moisés, quando estava cansado, veio ali os seus companheiros e erguia o braço dele para ele não ficar sozinho. Mosè era stanco, Dio alzava persone per far sì che lui non rimanesse solo. Deus não vai apenas colocar uma pessoa do seu lado para te acompanhar. Dio non ti metterà soltanto persone vicino a te, Vai colocar guerreiros legendários para saranno dei guerrieri leggendari. Alleluia. A coragem Il coraggio não é a ausência de medo, non è l'assenza di paura, é você agir apesar do medo. è agire anche con Você paura. continuar persistente no campo de batalha, É mesmo com medo. Continuare in persistenza nel campo di battaglia anche con la paura, Porque só assim perché soltanto così você vai sair da caverna de Adulão tu uscirai dalla spelonca della caverna di Adulam para a vitória. per ottenere la tua vittoria. Jesus está te convidando Gesù ti invita a sair da caverna de Adulão. ad uscire dalla caverna di Adulam. Quando eu falo essa questão de batalha, irmãos, Quando parlo di battaglie, eu tenho um pouco de conhecimento pessoal. ho poca conoscenza personale. Os irmãos já me ouviram falar várias vezes Avete già sentito io che condivido sempre questo com os irmãos de Ivreia. con i fratelli di Ivrea. Eu venho da área de esporte. Io vengo dall'area di sport. Sou preparador físico Sono tra l'altro un preparatore fisico e sou professor de karatê. e sono anche un professore insegnante di karate. Eu sou vice-campeão brasileiro de luta. E sono vice campione di lotta. O Henrique é vice-campeão brasileiro de luta. Anche Enrique, mio figlio, vice campione brasiliano. E a irmã Nélita é campeã brasileira de luta. E la Nelita, la mia moglie, è la campionessa. Então eu levo a sério a frase esposa feliz, vida feliz. E è per questo che porto sul serio la frase moglie felice, famiglia felice. Às vezes num dia a gente faz 6 lutas A volte in un giorno facciamo a volte anche 6 e a lotte. gente volta para casa todo machucado. E torniamo a casa tutti pieni di ferite. No karatê Kyokushin, Nel karate Yokushin, Francisco Filho, um brasileiro, Francisco Filho, un brasiliano, participou de uma cerimônia de 100 lutas em um único dia. ha partecipato di una cerimonia che avevano 100 lotte al giorno.
Ele foi o primeiro estrangeiro a Lui- conquistar o campeonato mundial. Lui è stato il primo straniero a conquistare un campionato mondiale Com con enfermeiros ao lado, infermiere vicino, protetor bucal con il protettore bucale e todo o aparato de regras. e pieno di regole. Esses homens não tiveram nada disso. Questi uomini qua del testo non hanno avuto niente Não di tinha questo. protetor bucal, Senza protezione bucale, não tinha luva, senza guanti, não tinha regra. senza regole. Eles só tinham uma coisa em mente. Loro avevano soltanto una cosa in Eu mente. só volto para casa com a vitória. Torno a casa soltanto con la mia Porque com vittoria, o Senhor eu não perco. perché con Dio non perdo mai. Alleluia. Só Deus pode dar vitória, irmãos. Soltanto Dio ci può dare vittoria, Só Deus fratelli. pode conceder a vitória. Soltanto Dio ci può dare vittorie. Então nós temos que ter isso em mente. Dobbiamo avere questo in mente. Eu quero fechar aqui Vorrei concludere adesso. no livro de 1 Crônicas, Proprio in Prima Cronache, no capítulo 12. capitolo 12. Primeira Crônicas, capítulo 12, Vi invito a Prima Cronache, capitolo 12, que diz assim. che dice così. Eu vou ler os últimos versículos. Io leggerò gli ultimi versetti. Primeira Crônicas, capítulo 12, Prima Cronache, capitolo 12. diz assim do 38 abaixo. Dice così dal 38 in giù. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar e Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre jumentos, e sobre camelos, e sobre mulos, e sobre bois, provisões de farinha, passas de figo, e cachos de passa, vinho e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Perché c'era gioia in Israele. Irmãos, isso aqui é uma figura. Fratello, questa è una figura. O rei Davi Il re Davide é a figura de Cristo. è la figura di Cristo. Jesus Gesù é o único que pode nos ensinar. è l'unico che ci può insegnare. Ele se faz chefe de nós. È lui il nostro capo. Ele é nosso chefe. Lui è il nostro capo. Ele que nos capacita. È lui che ci capacita. Ele não escolhe os capacitados. Lui non sceglie i capacitati. Ele capacita os È escolhidos. lui che capacita i scelti. Ele levanta pessoas que são humildes de coração. Alza persone che sono umili di cuore. Pessoas que muitas vezes são rejeitadas na sociedade, Persone che a volte sono mas rifiutate que para dalla eles são società, valorosas. ma per Dio è valorose. Cada gota de sangue vertida na cruz Ogni goccio di sangue versato sulla croce del foi para que Calvario ele pudesse capacitar è você, affinché potesse capacitare proprio te, tirar você da caverna de Adulão toglierti dalla caverna di e levar Adulam você até a vitória. e portarti alla vittoria. Dia, Un dì, assim como os homens estiveram aqui, così come questi uomini hanno comendo e bebendo avuto, com Davi, hanno mangiato, hanno bevuto a insieme a palavra de Davide. Deus diz que um dia nós estaremos na La ceia, parola del Signore dice che un ceando giorno com o Senhor, saremo a mangiare col Signore, comemorando a nossa vitória. festeggiando la nostra vittoria. Ele vai olhar para a gente Lui ci guarderà e vai dizer: vem, benditos de meu e Pai. dirà: benvenuti, Aleluia! amati del mio Padre. Aleluias! Hoje nós não vemos, nós vemos apenas como um espelho. Oggi riusciamo a vedere come uno specchio, Mas um dia nós veremos face a face. ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Irmãos, Fratelli, não há nada que possa impedir non c'è niente che possa impedire o amor de Deus por nós. l'amore di Dio verso di noi. Nada pode apagar o amor dele por nós. Nulla può cancellare il suo amore Nem verso a di noi. profundidade, Né la nem a profondità, né la distância. distanza. Nada. Nulla. Não há nada que você faça Non c'è niente che tu possa fare que ele deixe de te amar.
che lui fa sì che non ti ami più E não há nada que você deixe de fazer e non c'è niente che tu non possa fare, que Ele não deixe de continuar te amando, che lui non continua ad amarti, porque Ele te ama e Ele morreu por ti. perché lui ti ama, è morto proprio per te. Então chegará um dia Arriverà un giorno que nós estaremos nas bodas che saremo nelle nozze e nós receberemos uma pedrinha branca e riceveremo una pietra bianca com um nome con un nome, novo, un nuovo nome. que só quem vai receber essa pedra vai saber. E soltanto chi riceverà la E pietra nós vamos saprà. dizer, valeu a pena E noi diremo, è valso la pena ter saído da caverna de Adulão, essere uscito dalla caverna di ter Adulam apoiado o rei de Judá, e di essere un o appoggio leão per da re tribo di de Giuda, Davi, il leone della tribù di Giuda, para estar aqui hoje nas bodas do per Cordeiro. essere qui oggi nelle nozze dell'agnello. Convida a igreja a colocar-se de pé, Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi para nós fazermos uma oração. per fare adesso una preghiera. Quantos de vocês estão ainda em batalha? Quanti di voi siete in battaglie? Talvez alguns de vocês ainda nem saíram da caverna de Adulão. Magari non sei ancora uscito dalla caverna di Adulam. Talvez alguns estão passando pelo processo de capacitação. Magari stai affrontando un processo di qualificazione. Algum de vocês talvez estejam enfrentando leões. Chissà uno di voi o chissà tanti di voi state affrontando dei leoni. Talvez alguém esteja no campo de lentilhas protegendo sua provisão. O chissà nel campo di lenticchie nella quale cerca di proteggere. Mas Jesus está dizendo para você Ma nessa Gesù noite: ti dice in questa sera, continua, vai avanti, não aparta da espada, non allontanare mai dalla não spada, desista, non desistere, porque eu sou contigo perché até o io fim. sono con te fino alla fine. Amém? Amen. Eu agradeço a oportunidade em nome Io de ringrazio la Jesus. mia opportunità nel nome di Gesù.